Gente, e a Deolane Bezerra, hein? Por que será que ela foi solta? Eu tô aqui analisando os processos e me deparei com o suposto habeas corpus da Deolane Bezerra. Hoje eu não tô trabalhando, tô à toa, tô com tempo, tô de pijama e tô nessa situação aqui, mas resolvi fazer esse vídeo explicando algumas coisas do habeas corpus, falando ali sobre a Deolane Bezerra, né? Todo mundo sabe que a Deolane Bezerra foi presa lá no âmbito da Operação Integration, suspeita de lavagem de dinheiro, do jogo do tigrinho e um monte de coisa, né? Aí por que ela foi solta? Porque ela foi beneficiada por um habeas corpus, ela e mais outros 17, se eu não me engano, foram beneficiados por um habeas corpus, né? E liberou ela da cadeia. Eu nem me apresentei, eu sou Dalisson, sou advogado. Aí de vez em quando eu publico alguns vídeos aqui no canal falando sobre alguns acontecimentos da mídia. Publico de vez em quando me dá vontade, faço os vídeos assim sem compromisso nenhum. E aí eu me deparei com o suposto habeas corpus da Deolane Bezerra, e estava lendo aqui. Um dos argumentos que a defesa usou, eu não vi a peça da defesa, né? Eu não vi a peça do habeas corpus, eu estou indo só pelo resumo aqui na própria peça, né? Que concedeu habeas corpus. Mas segundo consta aqui, o próprio Ministério Público foi contra a prisão preventiva. Então, quando a Deolane Bezerra foi presa lá atrás, o próprio Ministério Público foi contra o pedido de prisão da Deolane. Por que o Ministério Público foi contra? E o Ministério Público foi contra e mesmo assim a juíza determinou a prisão e a Deolane foi presa. Por que o Ministério Público foi contra? Aí aqui a gente tem a resposta, olha só. O Ministério Público opinou pela substituição da prisão por medidas preventivas, né? Substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, por outras medidas diversas da prisão, porque o Ministério Público entendeu que a prisão preventiva seria fulminada pelo excesso de prazo, pois a realização das diligências complementares levaria à violação do prazo definido no artigo 10 do Código de Processo Penal. Tá, Dário, isso significa o quê? É muito simples. O Ministério Público, ele foi contra o pedido de prisão da Deolane, foi contra que a Deolane e todos aqueles outros investigados fossem presos pelo simples motivo de que quando a pessoa investigada está sendo presa, quando a pessoa investigada está presa, esse inquérito, o inquérito que está investigando a pessoa, ele tem que ser concluído no prazo de 10 dias, entendeu? Então o que o Ministério Público está falando aqui é isso, que se a Deolane Bezerra e aqueles outros fossem presos, o inquérito que está investigando ela e os outros deveria ser concluído no prazo de 10 dias, entendeu? Que é o prazo definido no artigo 10 do Código de Processo Penal. Eu estou dizendo que o prazo do inquérito, o inquérito deveria ter sido concluído em 10 dias, né? Se eles fossem presos. Não estou falando que a Deolane e os outros seriam liberados em 10 dias. Uma coisa é o prazo para terminar o inquérito. Que o inquérito é a investigação, né? A Polícia Civil ali, em conjunto com o Ministério Público, teriam aí 10 dias para terminar o inquérito se a Deolane estivesse presa, entendeu? Isso significaria que depois desses 10 dias ela sairia da cadeia? Não, porque prisão preventiva não tem prazo. Quem tem prazo é prisão temporária, que são 5 dias. Então, prisão temporária, 5 dias. Prisão preventiva não tem prazo, mas a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar a necessidade da prisão. Então, nesse caso aqui, o Ministério Público, ele se manifestou contra a prisão da Deolane Bezerra, porque o próprio, tá escuro aqui, né? Aí, eu tô gravando, gente, eu só liguei a câmera aqui e comecei a gravar, de improviso, sem compromisso nenhum. Se alguém interessar assistir esse vídeo, aqui vai estar a informação aí, mas não tenho compromisso nenhum aí com a grande produção, inclusive estou todo suado, credo. Então foi por causa disso que o Ministério Público opinou, né, ali nos autos, para que a Deolane não fosse presa, porque se ela fosse presa, ocorreria o excesso de prazo e eles não conseguiriam terminar a investigação no prazo de 10 dias, que não se confunde com o tempo de duração da prisão da Deolane, entendeu? O fato o inquérito deveria ter sido terminado em 10 dias se ela tivesse presa, mas ainda assim ela poderia continuar presa, entendeu? Então, basicamente é isso que muito se falou, né? O próprio Ministério Público foi contra a prisão da Deolane Bezerra, mas foi por causa disso. Aí aqui tem um monte de coisinha aqui que são coisas técnicas, mas basicamente o que importa, defiro o pedido formulado,
pelo relaxamento de prisão preventiva decretada, a autoridade coatora nos autos, ficando aplicadas as seguintes cautelares alternativas, ou seja, né, o relator, no caso, ele concedeu habeas corpus com o fundamento de, se o próprio Ministério Público foi contra a prisão temporária da Deolane, se o próprio Ministério Público está pedindo, que está explicando, né, está alegando que 10 dias não é prazo suficiente para investigarem todos os acusados, porque se eles estiverem presos, vai ser 10 dias para concluir o inquérito, não tem como. É isso que o Ministério Público está falando, entendeu? Então, se o próprio Ministério Público está falando que isso vai prejudicar a própria investigação, né, o relator veio e disse: olha só, em verdade, a partir do momento em que o órgão ministerial, que é o Ministério Público, não se mostra convicto no oferecimento da denúncia, mostram-se frágeis a autoria e a própria materialidade delitiva, situação esta que impõe contra o próprio intuito da prisão preventiva prevista na norma adjetiva penal. O que isso significa? Funciona assim, gente, a Polícia Civil investiga e pega as provas, tudo que é coletado, né? Pega e envia para o Ministério Público. O Ministério Público vai receber a cópia do inquérito, né, da Polícia Civil, e o Ministério Público vai avaliar ali e vai decidir se oferece denúncia ou não. Então, oferecer denúncia é enviar ao juiz o processo. Quando a gente fala ofereceu denúncia, quer dizer que foi enviado ao juiz e aí sim tem processo. Porque no linguajar coloquial, né, no linguajar básico, nada técnico, denúncia é qualquer coisa, né? Vou denunciar você, vou te denunciar para sua mãe, vou te denunciar para seu pai. Eu vou denunciar fulano. A pessoa vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Fui na delegacia e denunciei fulano. Quando ela só foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência não é denúncia. Tecnicamente, a gente chama boletim de ocorrência de notitia criminis. Esse nome feio mesmo. Mas, basicamente, quando a pessoa vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, isso não é denúncia, você só está comunicando um crime. Depois que você vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, aí vai ter ali toda a fase de investigação, de colheita de provas, de juntar todo o arcabouço probatório. E aí sim, isso vai ser enviado ao Ministério Público. O Ministério Público é quem vai decidir se vai oferecer denúncia ou não. Vamos supor, na hipótese que o Ministério Público avalia, vê indícios de prova e materialidade suficiente e fala: ok, vamos oferecer denúncia. O Ministério Público vai pegar toda essa documentação, vai enviar para o juiz e aí sim a gente tem um processo judicial. Esse ato do Ministério Público enviar ao juiz é denúncia. O juiz ainda tem a opção de receber a denúncia ou rejeitar a denúncia. E o próprio Ministério Público pode rejeitar, pode não oferecer denúncia, pode arquivar ou pode pedir diligências complementares, que foi o que aconteceu no caso da Deolane. O Ministério Público recebeu, né, o inquérito, e o Ministério Público não ficou muito seguro das provas que estavam no inquérito, né? A gente não sabe o que tem no inquérito, mas o próprio Ministério Público não ficou tão seguro assim e requereu novas diligências. Nessa que requereu novas diligências, aí o Ministério Público se manifestou contra o pedido de prisão. Por quê? Porque se vai realizar novas diligências, essas diligências muito provavelmente vão ultrapassar o prazo de 10 dias, então não tem motivo para prender a Deolane e os outros investigados, porque se prender a Deolane e os investigados no âmbito desse inquérito, esse inquérito vai ter que ser concluído em 10 dias. E 10 dias é um prazo muito exíguo para concluir uma investigação nessa complexidade. É isso que o Ministério Público estava dizendo, entendeu? E aí, por causa disso, o Ministério Público requereu novas diligências e opinou pela não prisão, né, da Deolane e dos outros. Só que mesmo assim a juíza foi lá e decretou a prisão. E aí veio o habeas corpus alegando tudo isso, a defesa alega tudo isso, que eu acabei de explicar. A defesa, explicando tudo isso, apresentou isso no habeas corpus ao relator, né, que é quem julga o processo em segundo grau, o juiz responsável pelo processo em segundo grau. E com isso o relator concedeu o habeas corpus com esse argumento, entendeu? Basicamente foi isso que aconteceu. Eu tô falando assim muito por alto, não tenho acesso à cópia integral da sentença, do inquérito, não tenho a menor ideia do inquérito.
Eu tô falando tudo isso baseado no suposto, que a gente nem sabe se isso aqui é mesmo, né? No suposto, na suposta cópia da decisão em PDF que me chegou aqui da Deolane. Então tudo isso que eu tô falando é com base nisso, tá? Mas eu não tive acesso ao processo, à investigação, a nada disso. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Então quando alguém falar para vocês, agora vocês já entendem que o fato da Deolane ter sido presa e junto aos outros era o que? Era uma medida processual, uma medida cautelar que a gente chama, para tentar resguardar aí a investigação enquanto faz ali a obtenção de provas, né? Mas o próprio Ministério Público foi contra essas prisões. Por quê? Porque se prendesse a Deolane ia ter que concluir o inquérito em 10 dias, entendeu? E 10 dias não era tempo suficiente para que essa investigação ocorresse. Isso iria violar a liberdade dos investigados e ao mesmo tempo não ia trazer, não ia ser útil ao processo, né? Basicamente foi isso. E agora vocês já sabem conceitos básicos para entender essa investigação da Deolane. Prisão temporária é uma coisa, prisão preventiva é outra coisa. Eu vi um monte de jornalista, um monte de influencer usando esses dois termos como sinônimos, e não são sinônimos, são coisas diferentes. A prisão temporária o próprio nome diz, é temporária, e tem um tempo de 5 dias, entendeu? Não pode ficar mais de 5 dias. Esse é o tipo de prisão que o juiz geralmente decreta como medida de urgência para que o réu não tenha tempo de destruir provas. Ele vai lá e decreta a prisão temporária, que são 5 dias, que enquanto a pessoa está presa, a polícia vai lá e faz a busca, a coleta de provas, sem risco dessas provas serem destruídas, entendeu? Dependendo ali da possibilidade do agente investigado, da influência que ele tem e do poder ali de destruir provas e prejudicar a investigação, entendeu? Então, prisão temporária é de 5 dias. A prisão preventiva, ela não tem um prazo definido, mas tem-se o entendimento já consolidado que, por mais que a prisão preventiva não tenha um tempo fixo determinado, a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar a necessidade dessa prisão, entendeu? E não se confunde, a gente está falando de prisão preventiva não tem tempo. Só que a prisão preventiva, que eu acabei de explicar lá no artigo 10 do CPP, Código de Processo Penal, a prisão preventiva implica que, se o réu estiver preso, o inquérito tem que ser concluído em 10 dias, entendeu? Em regra, em 10 dias, entendeu? E, Dário, então o inquérito vai ser concluído em 10 dias, então a pessoa vai sair em 10 dias? Não, o inquérito é concluído em 10 dias, mas a pessoa pode continuar presa, entendeu? E isso que eventualmente poderia prejudicar essa operação integration, porque ia dar tempo de o inquérito ser finalizado em 10 dias. O próprio Ministério Público falou que as provas ali não eram robustas, que deveria fazer mais diligências para averiguar o que estava ali, entendeu? Então, 10 dias é tempo suficiente para isso? Não. A gente está vendo um monte de coisa aí agora envolvendo Gustavo Lima, não sei mais quem, mas enfim, eram só esses conceitos básicos, extremamente básicos, que eu queria trazer. Se vocês gostarem, eu faço mais vídeo falando sobre isso.